Querida irmã, querido irmão em Cristo, último dia da semana, quero refletir sobre um texto que se encontra no devocionário Sol Nascente, meu companheiro de juventude. E eu deixei para hoje, sexta-feira, porque eu teremos a oportunidade de ir ao culto domingo ou sábado, depende de onde você mora e quando acontecem os cultos. E o título da reflexão para o dia de hoje é Quando o ouvinte é preguiçoso, quando a ouvinte é preguiçosa. Então, diz o texto seguinte: há um ditado que diz: o preguiçoso não assa o que apanha na caça. Nunca tinha ouvido esse ditado, mas realmente tem sentido, né? Falar de um preguiçoso dessa forma. Conseguiu caçar, mas não está tão preguiçoso que não vai nem assar. Certo dia, ao encerrar a sua pregação, o pastor inglês Spurgeon, acho que assim é a pronúncia, após citar esse ditado, debruçou-se sobre o púlpito e disse: pois é, meus irmãos, lá foi o tal do preguiçoso. Foi caçar e, após muito sacrifício, apanhou uma lebre, mas teve preguiça demais para assá-la. Mas vocês não são melhores do que esse caçador, disse o pastor. Vocês ouviram que um pregador veio para a cidade, uns vieram a pé, outros de carro, para escutar a sua mensagem. Mas, após terem ouvido a pregação, não aprendem a lição. E justamente aí, depois de aprendidas a palavra, é a vez de assá-la. Pois então, finquem o espeto da memória de um lado a outro, vão girando o assunto na assadeira da reflexão e sobre o calor de um coração quente e sincero. Assim, a prédica é preparada para servir de alimentação espiritual. Ouvir e escutar é bom, mas não é tudo. A disposição de ouvir a palavra é o primeiro passo, mas só ouvir não salva ninguém. Se bastasse, alguns evangelistas, como Billy Graham, dariam conta de salvar quase toda a humanidade, diz o texto. E ele continua, o autor dessa reflexão, dizendo: minha amiga e meu amigo, como na parábola do bom samaritano, Jesus também se dirige a você e a mim e diz: faça isso e você viverá. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 28. Ele não diz: acate isso com sua razão e fique pensando nisso. Mas sim ele diz: faça. Justamente nesse ponto, a maioria das pregações são como um riacho que desaparece na areia seca de um deserto. Saímos para ouvir uma mensagem, ou como disse Spurgeon, para caçar uma lebre, mas deixamos de dar o passo seguinte, de assá-la, e ela se perde. Que Deus nos ajude para guardar e cumprir a sua palavra, que nos assista com o seu Espírito Santo e não nos deixe acomodadas e preguiçosos, mas nos auxilie a agirmos e vivermos segundo a sua vontade. Pois é, você terá a oportunidade e, obviamente, Deus dirige a você esse convite para domingo estar participando do culto lá na sua comunidade de fé. Não deixe de ir. Deus sempre de novo nos chama, nos convida
E é a grande oportunidade que temos de experimentar comunhão com Ele, Deus, e com nossas irmãs e irmãos, e juntas e juntos ouvirmos a Sua palavra. Mas que não deixemos a palavra escoar pelas nossas mãos, ir embora e secar, como diz o texto aqui, num deserto, na areia de um deserto seco. Mas que a gente permita que essa palavra venha, entre no nosso coração, fique rodando na memória, como diz, no espeto da memória, como diz o autor da reflexão de hoje, para que a gente possa transformar a palavra ouvida em alguma atitude prática. Então eu desejo a você um abençoado fim de semana e não deixe de ir à igreja. Eu aqui em Ferraz de Vasconcelos estarei esperando por você. Com certeza, sua pastora ou seu pastor aí na comunidade onde você participa também. Um beijo no seu coração e segunda-feira a gente se reencontra aqui.